Órgão composto ainda pelo desembargador Agenor Calazans e pela desembargadora Angélica Melo Ferreira. Processo 175, dígito 80, 2024, 5050133. Ah, sim. Pedido de sustentação, doutor José Antônio dos Santos Neto. Quem representa Anderson? O senhor, doutor, está com a palavra. Dificuldade, né, para vestir. Uma ajuda muito bem-vinda. Obrigado. Palavra, doutor. Bom dia, Bom dia, doutor. presidente, excelentíssima senhora relatora, doutor Ministério Público, servidores, colegas advogados, estudantes. Bom dia a todos. Esse processo eu tive acesso à minuta do voto, vi que foi em grande parte favorável, mas eu queria apontar aqui dois tópicos que foram negados no nosso recurso, que é o tópico de equiparação salarial e da insalubridade. Antes disso, antes de entrar no mérito, eu queria até fazer duas pontuações. A primeira que eu sempre faço é que esse tribunal é o tribunal de julgamento de fatos, onde a gente esgota a instância em que a gente analisa os fatos. Então, é importantíssimo a gente ficar sempre atento a essa verificação. E outro ponto que me desagradou aqui nesse processo, que é o fato de não ter a ata de audiência escrita. Ficou registrado somente o vídeo e é péssimo para a gente conseguir destacar, de fato, o que aconteceu na audiência. Eu não sei se existe uma normativa em relação a isso, mas eu fico aí, meu apelo para que as atas sejam, de fato, transcritas, porque facilita o nosso trabalho, tanto nosso como advogado, quanto o de Vossa Excelência no momento do julgamento. Mas partindo para o mérito, é, queria recapitular primeiro que o reclamante trabalhou por 11 anos na empresa que está com o nome de estranho aí no contrato social, mas é uma empresa Eliana, aquela que produz azulejos, porcelanatos e etc. Eles possuem uma fábrica aqui em Camaçari e ele trabalhava diretamente na manutenção dos fornos. Trabalhou de 2012 até 2024. E eu vou começar pelo ponto da equiparação salarial, porque tanto no voto da minuta quanto na sentença ficou destacado que seria negado o pedido de equiparação por conta da diferença de setores em que o reclamante prestava o serviço e o paradigma indicado também prestava. Mas, no artigo 461, que é o que a gente utiliza para fim de equiparação salarial, 62, desculpa, 462, é claro, estabelece lá que tem que ter igualdade de localização, igualdade de função, uma diferença menor do que 2 anos na função, e que a produtividade seja igual, né? Além das atividades, obviamente. E tem também a súmula 6 do TST, que traça uma série de critérios para se julgar a respeito da equiparação salarial. E eu chamo a atenção aqui para dois, que foram os dois que a gente vai discorrer aqui sobre as provas efetivamente, que é a súmula 6 do TST, item 8, que fala sobre o ônus de prova quanto a fato modificativo, e o item 10 da mesma súmula, que esclarece que a distinção ou que a igualdade de localização diz respeito somente ao município e não fala sobre a distinção de setores na empresa. Mas partindo para a prova que foi produzida no processo, por isso que eu falei da dificuldade da ata,
Mas a testemunha deixou, as testemunhas, tanto da empresa quanto do reclamante, no nosso ponto de vista, deixaram claro que havia igualdade de funções. Primeiro, que eles eram categorizados como mecânicos, sendo que o autor, o reclamante, era mecânico 2 e o paradigma mecânico 3. Outro ponto curioso que a gente já notou aqui é que o nosso cliente, nosso reclamante, ele foi contratado em 2012, já na função de mecânico, e o paradigma foi contratado em 2011, mas em outra atividade, em outra função. E só foi promovido a mecânico 2 anos, quase 3, após a contratação do reclamante. A promoção do paradigma só veio em 2015 para a função de mecânico. Ou seja, a gente está pedindo uma equiparação de um funcionário que foi promovido para a função de mecânico em momento posterior ao do nosso cliente, que foi contratado em 2012. E a empresa não, não nega o fato de ter tanto o reclamante quanto o paradigma a mesma categoria de cargo mecânico. Elas fazem distinção de salarial entre mecânico 2 e mecânico 3, como eu já falei. Mas não há prova nenhuma de que há uma divergência de complexidade entre as atividades, não há prova nenhuma de que a função desempenhada pelo pelo reclamante é diversa daquela que o paradigma exercia. Ao contrário, na prova testemunhal, como eu estava dizendo, as testemunhas, ambas as duas testemunhas, disseram que eles eram mecânicos, prestavam um no setor e outro no outro setor. Mas, de fato, as atividades eram iguais, embora em setores distintos. E sobre a questão da suposta complexidade das atividades do paradigma, a testemunha da empresa afirmou categoricamente na audiência que ele não sabe informar se as funções do paradigma eram mais complexas do que a do reclamante. Então, data vem a minuta do voto, nos parece que a prova, de fato, mostra que havia identidade de funções, mesmo que em locais da empresa distintos, em setores distintos. E eu fui pesquisar, inclusive, já a jurisprudência do TST, também é no sentido de que a simples divergência de setores não é capaz de justificar a diferença salarial existente para funções da mesma, ou para trabalhadores que exercem a mesma função. Então, a gente já pede atenção para essa questão da equiparação. E quanto à insalubridade, nós fizemos uma manifestação na folha 793, que eu acho que é mais fácil para identificar no PDF, chamando a atenção para várias distinções dos critérios utilizados pelo ilustre perito na perícia, e eu vou apontar alguns deles aqui. Primeiro que, desde o inicial, a gente fala que ele trabalhava com 4 fornos. Ou seja, ele era mecânico, trabalhava diretamente no forno, onde onde a matéria-prima é aquecida para fazer o produto final da indústria. E ele trabalhava em 4 fornos, mas a perícia só foi realizada em um dos fornos. Esse foi o primeiro ponto que a gente chamou a atenção, que passou batido pela primeira instância. Outra coisa que, chamando a atenção na manifestação do laudo, é que a medição foi feita com a distância de aproximadamente 1 metro do forno, quando ele fazia a manutenção no próprio forno. Inclusive, a testemunha, também destacamos no recurso, que a testemunha confirmou que ele, na verdade, fazia a manutenção dos fornos, enquanto os fornos ainda estavam funcionando, inclusive. Então, está funcionando lá o forno, ele está mexendo na máquina para
não parar a atividade, a produção da indústria. Então, a medição, do nosso ponto de vista, deveria ser, de fato, próximo ao que aconteceu, que ficou registrado no laudo. Outra coisa que é importantíssima, que a gente chamou a atenção também no recurso, é que a norma que estabelece os parâmetros para concessão do adicional de insalubridade, o anexo 3 da NR15, ele informa quais são o tipo de exposição para que se faça a medição do, do local de trabalho, a fim de constatar se há ou não esse risco operacional. E é o que a gente viu, só um segundo, doutor, 30 segundos eu encerro. E é que a gente viu que a medição foi feita em 7 minutos, e a norma estabelece que são 60 minutos para ser aferido o local. Então, doutores, eu poderia falar um pouco mais, mas são essas as razões que nós chamamos a atenção para esses fatos que, eu insisto, esse aqui é um momento para a gente analisar o fato. Então, por essas razões, a gente pede que seja também reformado nesse aspecto, o recurso, a decisão de instância, para acolher as razões do recurso ordinário. Obrigado, doutora. Agradeço, doutora. Bom dia. Tá ok, obrigado. Tchau, Eu tchau. vou fazer coro ao registro do advogado em relação à necessidade de ata, de registro em ata. Eu vou fazer coro e fico contente de fazê-lo porque eu pensei que a queixa fosse minha por causa da minha idade, 30 anos de idade, e percebo que alguém que tem apenas 20 também está reclamando. Então, não é defeito de idade. Mas, olha, está lá na lei. A lei permite a gravação, sim, mas ainda não foi revogado o artigo 851 da CLT, que diz: os trâmites de instrução e julgamento serão resumidos em ata. Precisariam estar em ata. Quem quiser gravar, é permitido, mas a ata não deve se limitar a dizer houve gravação. Precisa resumir tudo o que foi que aconteceu. Eu não sei se o seu apelo argui nulidade em relação a isso, mas acho que os advogados precisam, para que o tribunal até se posicione a respeito disso. Pode ser que eu esteja enganado também, porque se gravou, não precisa botar na ata. Há quem sustente isso. Mas o artigo 851 não foi revogado. Ok, era isso, doutor. Eu também concordo, dificulta muito o trabalho para análise do processo, porque no final né, a gente tem que assistir tudo, e alguns ainda não têm nenhum cuidado de colocar o horário que inicia e que termina. Faz com que a gente tenha que rever e analisar todas as provas, isso em uma situação bastante difícil, porque nós recebemos uma quantidade absurda de recursos, e realmente é um dificultador, eu concordo, doutor. Mas a questão da IA, E essa inteligência artificial grava, transcreve tudo. Eu não utilizei ainda, mas o doutor André Neves falou que era viável. nós temos assim um obstáculo ao uso da IA que não seja oficial por conta da vedação do próprio TST, porque a do TST é ruim, viu? Aquela IAJT é muito ruim. Ela tem o arquivo, né, para a gente fazer colar o arquivo, né? Teria outro termo, mas agora não me vem à memória. Para a gente conseguir transpor o arquivo do processo para a IA, ela tem uma capacidade mínima. E aí você não consegue fazer essa. Os arquivos são maiores do que a IA comporta. Então, ainda precisa de muita coisa para a gente ter uma IA realmente funcional
que dê esse suporte, né, para a gente. E as outras que tem por aí, tem algumas, como o GPT, que fica inventando história, né, inventando coisas, inventando jurisprudência. E quando a gente vê, outro dia eu pedi assim, jurisprudência de um tema, e ela me trouxe assim, vários precedentes do TST. Aí eu fui conferir, nenhum deles era tudo fake. Todos eram falsos. Eu fiquei indignada com o GPT, ainda reclamei. Eu digo, isso é coisa que você faça. Aí lá, me desculpe e tal, realmente foi mal, eu dei a informação errada, reconheço, e ainda pedi desculpas. Então é por aí, mas tá bom, doutor, já está proclamado o resultado. Não está ainda, esse aí volta para a sessão virtual. Não, pedido de vista, eu vou analisar melhor essas questões abordadas na tribuna, viu? Tá bom.